Olá! Hoje a gente vai mergulhar na mente de três verdadeiros gigantes da psicologia para tentar desvendar um dos maiores mistérios da existência. Como é que a gente se torna quem a gente é? Para isso, vamos explorar as ideias geniais de Jean Piaget, Lev Vygotsky e Henri Wallon. A pergunta que move tudo é essa aqui. Como que acontece essa transformação, assim, quase milagrosa, de um bebê totalmente dependente para um adulto complexo que pensa, que sente? É um quebra-cabeça que esses três pensadores tentaram montar, e cada um olhou para uma peça diferente, nos dando um mapa incrível do desenvolvimento humano. Certo. Vamos começar pelo Piaget. Para ele, a criança é como se fosse uma pequena cientista, uma exploradora nata que está o tempo todo construindo o próprio conhecimento na base da ação, mexendo, interagindo com o mundo à sua volta. Aí vem o Vygotsky. A visão dele é um pouco diferente. Ele enxerga a criança como uma aprendiz social, alguém que absorve as ferramentas da sua cultura. E a principal delas é a linguagem, com a ajuda, que é fundamental, de outras pessoas. E para fechar o trio, temos Henri Wallon. A grande sacada dele é que o ser humano é organicamente social. Ou seja, para Wallon, o desenvolvimento não parte da lógica nem da interação com objetos. Ele começa na emoção, no movimento, na conexão com o outro. Bom, este aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai dar uma olhada no papel da sociedade, de onde vem a faísca da inteligência e qual o lugar das emoções nisso tudo. Depois a gente junta as peças e entende por que tudo isso importa e muito no dia a dia. Então, vamos lá, mergulhando na primeira grande questão. O desenvolvimento é uma jornada solitária, individual ou é um projeto coletivo, social? A resposta de cada um deles já mostra a base de todo o pensamento. Olha que interessante a visão do Piaget. Ele não está negando o social de jeito nenhum, mas o que ele diz é que a qualidade da interação é que muda o jogo. De um lado, a gente tem a coerção, aquela relação de autoridade de cima para baixo, que, segundo ele, acaba freando o desenvolvimento. Mas do outro tem a cooperação, a troca entre iguais, entre crianças. É aí que a mágica acontece. É isso que força a criança a sair do seu próprio ponto de vista e construir a autonomia de verdade. Vygotsky, por outro lado, traz um conceito-chave, a mediação. A ideia é a seguinte: a gente não interage com o mundo de forma direta, crua. A cultura nos dá as ferramentas para isso, quase como um software para nossa mente. E a principal dessas ferramentas, claro, é a linguagem. Ela não só dá nome às coisas, mas organiza o mundo em categorias, como brinquedos ou comida, e é isso que permite que o nosso pensamento se torne mais complexo, mais abstrato. Já essa frase do Wallon resume tudo. Para ele, nós não nos tornamos sociais. Nós já nascemos precisando do social para existir. A nossa própria biologia depende da interação para se desenvolver. Pensa bem, as primeiras ações de um bebê não são para pegar um objeto, são expressões. Um chorro, um sorriso. É um chamado para o mundo social que garante sua sobrevivência e seu desenvolvimento. Ok, já vimos como o social nos molda. Mas e a inteligência? A capacidade de pensar, de raciocinar? De onde vem essa faísca? Vamos ver como cada um deles explica a origem do pensamento. Para Piaget, a lógica é o ponto de chegada de uma longa jornada que começa no corpo. É isso mesmo. A inteligência nasce da ação física, da manipulação de objetos. E aos poucos, muito aos poucos, essas ações vão sendo internalizadas, virando operações mentais, que finalmente permitem um pensamento lógico abstrato. É uma verdadeira marcha em direção ao equilíbrio. O Vygotsky meio que inverte essa lógica. Para ele, a grande ferramenta que possibilita o pensamento mais complexo é a linguagem. A palavra não serve só para expressar uma ideia que já estava pronta na cabeça. Não, ela ajuda a criar a ideia, a generalizar, a formar conceitos. A linguagem é a grande arquiteta da nossa mente. E o Wallon? Bom, ele nos traz de volta para o corpo, de novo. Para ele, tudo, absolutamente tudo, começa com a motricidade. As primeiras atividades da criança são impulsivas, são movimentos físicos que expressam o que ela está sentindo por dentro. E aqui vem o pulo do gato. A transição do ato motor para o ato mental. O pensamento, na visão de Wallon, é primeiro jogado para fora através de gestos, de movimentos, antes de se tornar algo interno. Ou seja, para ele, o corpo pensa antes mesmo que a mente consiga pensar sozinha. Fascinante, né? Bom, inteligência e sociedade andam juntas. Mas e os nossos valores? O nosso senso de certo e errado? Embora todos eles falem sobre isso, a teoria do Piaget sobre o desenvolvimento moral é super detalhada e influente. Então vamos usá-la como nosso principal exemplo aqui.
O Piaget descreve duas grandes fases. Primeiro, a moralidade heterônoma. É a moral da criança pequena. As regras vêm de fora, de uma autoridade, tipo os pais, e são vistas como algo sagrado, que não pode mudar. E o que importa é o resultado da ação, não a intenção. Depois, com a convivência entre iguais, surge a moralidade autônoma. Aí as regras são entendidas como acordos, que podem ser discutidos e mudados, e o que passa a valer de verdade é a intenção por trás da ação. Certo. Agora que a gente viu as peças do quebra-cabeça separadas, vamos tentar juntar tudo. Porque essas teorias não se excluem, muito pelo contrário. Elas, na verdade, oferecem retratos que se completam, mostrando como o desenvolvimento humano é complexo. Esse quadro aqui resume tudo de uma forma muito clara. De um lado, Piaget e a criança cientista com foco na ação. No meio, Vygotsky e a criança aprendiz, que é moldada pela cultura. E na outra ponta, o Allon com o ser emocional, que é movido pela afetividade e pelo movimento. São três lentes diferentes e complementares para a gente enxergar essa jornada incrível do desenvolvimento. Tá, mas por que a gente deveria se importar com essas teorias hoje, tantos anos depois? A resposta é simples, porque elas têm consequências diretas e muito poderosas na forma como a gente educa e cria as crianças. Resumindo, Piaget nos inspira a promover uma aprendizagem pela descoberta, com a mão na massa. Vygotsky nos mostra a importância gigantesca de um bom professor, de um bom guia nesse processo. E o Allon vem para nos lembrar que a emoção é a base de tudo. Uma criança precisa se sentir segura, conectada, para conseguir aprender. Uma educação de verdade integra o corpo, a mente e, claro, o coração. E a gente termina com essa pergunta, que fica para reflexão. Se a criança é tudo isso ao mesmo tempo, uma cientista curiosa, uma aprendiz social e um ser profundamente emocional, o nosso grande desafio é criar ambientes, seja em casa, seja na escola, que consigam reconhecer e nutrir cada uma dessas facetas. Como fazer isso? Bom, essa é uma resposta que todos nós ajudamos a construir todos os dias.